Fala, meu jovem, minha jova, seja bem-vindo. Seja bem-vindo a mais um Rolê Inteligente. Hoje um rolê tão massa quanto cabelinho na régua, barba bem feita. Meu cabelo talvez não fique tão na régua assim, mas hoje, esse cara que está aqui, ele prometeu que eu vou sair daqui cabeludo. E o outro que está aqui também disse que minha barba hoje vai sair no capricho daqui. E hoje vocês vão conferir isso comigo, tá? Mas para a gente estar aqui, claro que tem que ter alguém aqui apoiando a gente, né? E hoje nós estamos com o apoio da Clinivida, uma clínica de aparelho digestivo, endoscopia, endocrinologia e nutrição. Então, se você está com aquela dorzinha no estômago, vai lá na Clinivida que com certeza você vai resolver seu problema lá. Estamos com o apoio também aqui da Divina Gula, uma baita lanchonete, confeitaria com cada delícia que também apoia a gente aqui, proporciona para a gente aqui aquele lanche espetacular e está aqui também como uma das marcas apoiando a gente. Também com a gente está aqui o Rei do Açaí, o melhor açaí da cidade, vai, há muito tempo, todo mundo já sabe disso e está aqui com a gente também. E hoje todos eles estão aqui nos apoiando para a gente trazer para vocês uma temática que você, jovem, homem moderno, vai gostar. Porque hoje esses caras que estão aqui vão falar de estilo masculino, o estilo do homem moderno, o que esse cara precisa fazer para sair daqui na beca. Vamos ver se eles vão falar isso mesmo para a gente. E hoje nós estamos aqui com esses dois convidados muito especiais, agradecer muito a participação deles, que toparam estar aqui com a gente. Hoje está aqui com a gente Paulo, que falaram para mim um sobrenome de Paulo Open Barba, mas eu acho que não é só isso, não. Ele vai explicar isso aqui para a gente. Porque ele é um empresário, gestor da barbearia Open Barba, especialista aqui em trazer para a gente aquele visual espetacular e também um baita no gestor, que vai demonstrar para a gente aqui como que ele conseguiu, digamos, não só ser pioneiro, mas reavivar tudo aquilo que ele anteriormente trouxe e agora está reavivando nessa nova empreitada, né, de reatar uma empresa que ele já fez parte antes. E também é o pai aí da Maitê e da Ayla Sofia. Seja bem-vindo, Paulo. Obrigado, gente. De coração estar aqui com vocês. Dizer que é um prazer imenso compartilhar um pouco da minha história com vocês. Falar de tanto de vida, centenas de vidas, milhares que a gente já mudou, transformar visual. E fique no rolê com a gente que vocês vão gostar, tá bom? Bacana, bacana. E também está aqui com a gente o médico Dr. Macário Azevedo, médico especialista e atuante no tratamento capilar. Não só no tratamento clínico, mas também no tratamento do transplante capilar. E esse cara tem técnica aqui que realmente está fazendo muita diferença como pioneiro na região. E ele vai explicar isso aqui mais para a gente. Macário, seja muito bem-vindo também. Amigo, grande doutor Osmar, muito obrigado pelo convite. Fiquei satisfeito demais quando você chamou para que a gente fale de uma coisa que hoje é o meu dia a dia, né? Falar da saúde do cabelo e da saúde como um todo, né? De autoestima, né? Do homem se sentir bem e participar desse rolê que eu tenho certeza que vai ser muito inteligente. Legal. Então, a salva de palmas para os nossos convidados que estão aqui com a gente hoje. Legal, muito bom. Gente, agradeço demais a participação de vocês, porque eu sei que os horários estão corridos, tanto na barbearia quanto nas agendas, os procedimentos estão... Eu mesmo sei disso, então eu agradeço muito a colaboração de vocês de poder estar aqui. E assim, eu vinha falando sobre o nosso tema, né? Que a gente propôs aqui fazer um rolê pela perspectiva da estética do homem moderno. Ficou tão bonito isso, não ficou? Mas eu queria que você explicasse para a gente, então, o que é esse homem moderno, então? Na sua visão, Paulo, o que é esse homem moderno que a gente fala tanto? Cara, o homem moderno hoje é um cara que procura desde um carro bacana, uma casa bacana, um padrão de vida de você andar limpo, de você procurar andar alinhado, tanto financeiramente, ou mesmo se você não for uma pessoa bem-sucedida na vida, mas se você... o mundo que está hoje, o mundo moderno, que é o mundo tecnológico, você trazer para você isso de volta. E vai o meu meio hoje, falar somente dele, que é a barbearia, procurar isso. O cara chega lá, às vezes ele tem vergonha. Eu acho que você falou uma coisa muito legal, que o começo de tudo é dar limpo, né? Isso aí já é um bom começo. Ele chega lá, coça a cabeça lá, Paulo, eu quero falar e não quero. Cara, vem aqui no cantinho, vamos falar aqui, tomar cerveja comigo. Aí o cara se abre. Não, Paulo, eu tenho vergonha, cara, de fazer a barba. O que tu acha? Tenho vergonha de cortar o cabelo, assim, uma moda, não gosto da moda. Legal. E aí, aonde nosso poder de transformar a vida dessas pessoas? Sim, com certeza. Trazer ele para o nosso lado, deixar ele bem à vontade. Às vezes o cara é calvo, aí indica o Macário já, o doutor Macário.
Às vezes o cara tem uma barba e não cuida. Sim. Quer fazer, eu vou fazer em casa. Não dá certo, gente. Dá certo o básico, Na né? maioria das vezes não dá certo certo. o básico. E aí o cara indica uma loja de roupa bacana para ele, um Sim. estilo para ele mudar de vida. A gente Sim. tem uns parceiros também. Com certeza. Tudo isso, entendeu? Na tua visão, Macário, como que seria, na tua visão, essa definição aí do homem moderno? Cara, para mim, doutor Osmar, o homem moderno é o homem que busca se cuidar. Sim. Tá? Que isso é bem difícil. Hoje, 90% dos meus pacientes são homens e até hoje quem marca as consultas são as mulheres, filhas, mães desses pacientes. É sempre assim. Mas sempre tem um embate, parece que eles têm um receio de se cuidar, um receio de procurar ajuda. Né? E o homem moderno, para mim, é o homem que assume que os problemas existem, né? E procura se cuidar, tanto da saúde como um todo, né? Procura buscar, né? Falando em doenças, e da mesma forma cuidar do seu bem-estar, né? Do seu corpo. É o homem que vai para uma academia, é o homem que tem uma alimentação mais regrada, balanceada, Sim. homem que quer se vestir bem, que quer fazer isso tudo não pela sociedade, mas pelo bem-estar, né? Para ele mesmo se sentir bem. E, em consequência disso, né, todos os outros ambientes da vida dele tendem a evoluir de forma Não tem satisfatória. como, né? Porque, por exemplo, se o cara se cuida, isso repercute, né? Não tem como, né? Nas outras atividades dele. E o cara que é desleixado da mesma forma, né? Então, você vê o cara que está desleixado, cara, tem muito mais coisa na vida dele que também está desleixado, né? Então, eu acho que esse começo aí já é uma coisa bem interessante. Quando falou, Paulo, sobre cuidar da barba e tal, eu me lembrei a primeira vez que eu tive contato com esse estilo de barbearia. A primeira vez eu achei bem diferente, né? Porque, assim, a gente, né, há algum tempo atrás, eu pelo menos, eu era acostumado a vir de cidades ainda menor que Imperatriz, era acostumado a quê? Você ir naquele cara que ficava perto do mercado, né? Que o corte era 10 conto e chegava lá e, tipo assim, o cara metia a lâmina que chega, tu saía com o pescoço assim, em brasa, e depois jogava álcool em cima para poder terminar de te matar, né? E a primeira vez que eu tive contato com a barbearia, eu achei bem interessante, foi já de cara a toalhinha. O cara botou a toalhinha morna aqui, eu, tipo, como assim? O que é isso, né? E foi justamente do Open Barba, né? Foi uma das primeiras vezes, né, que eu tive contato. Mas isso lá atrás. Conta para mim como que foi esse começo, tipo assim, em relação à abertura inicialmente aqui na cidade, porque aqui, pelo menos, acho que foi a pioneira, não foi? Fui a pioneira. Em 2017, em setembro de 2017, eu estava recém-formado pelo Senac e o primeiro proprietário dela é de São Luís. Inclusive, ele tem lá, Open Barba São Luís, em frente a Luzeiros. Ah, sim. Quem é de São Luís e que está assistindo, gente, visite a Open Barba São Luís. Legal, legal. E recém-formado, e ele chegou com a ideia de uma barbearia na cidade, que não tinha essa pegada. O corte era 15, barba era 10, R$25. São Luís já estava 50 barba, 50 cabelo na capital. E ele quis botar a ideia aqui, chamaram ele de louco. E ele investiu, né? Investiu e começou. Foi através de um primo meu que eu ingressei na área da barbearia. Ele era barbeiro em Brasília, incentivando eu a entrar. Até que eu entrei. Onde eu me reencontrei de novo na profissão, né? Me encontrei, na verdade, estava começando a vida. Uhum. E aí o Humberto acreditou naquele cara que estava começando ali. E eu trabalhei com ele durante 4 anos e veio a pandemia. Eu saí, fiz história em outra barbearia, na cidade também. E aí retornei ao Open Barba em 2023 como gestor já. Que mudança, hein, cara? Isso, que mudança, hein? Que mudança, hein? E é interessante tu falar isso porque, assim, o Macário estava falando pra gente aqui, um dos apelidos do Paulo, né? Qual que é, Macário? Paulo a Lenda. Paulo a Lenda, esse que é o sobrenome dele, Paulo a Lenda. E como surgiu? Isso aí foi na barbearia? Não, o apelido da Lenda surgiu quando eu cheguei em Imperatriz em 2015. Cheguei aqui. Meu primeiro emprego foi de embalador, com muito orgulho. Depois, em 3 meses, eu desafiei a passar para conferência da empresa, que separava pedido para mandar para todo o estado, outros estados, que é a Mágica distribuidora. E aí, a proprietária, que era a Ana Celes, me disse: Paulo, você dá conta? Eu digo: dou. Paulo, se você não der conta, você vai voltar para ser de novo. Eu digo: eu dou conta. Mas aí, vamos lá, nessa hora, quando você falou essa confirmação de tipo, eu consigo. Eu consigo. Você tinha essa certeza mesmo? Ou era alguma coisa assim do tipo, essa é a minha chance e eu vou ter que aproveitar? Era uma das chances. Uma das coisas também que a gente tem que ter com a gente
você tem que observar muito. Se você é barbeiro, você tem que observar o serviço da manicure, observar o serviço da esteticista, do macará. Às vezes você se encontra em outra profissão, Sim. que não é a sua. Uhum. E eu não queria aquilo para minha vida, não era minha profissão embalar. Eu queria ser conferente. Legal. Além de ganhar mais, era uma coisa que eu ia trabalhar menos e eu queria aquilo. Consegui evoluir, né? Consegui evoluir. E eu fui. Aí né, chegou o primeiro mês de conferente, primeiro lugar. Tinha o Mauro, gente, que lá ele... É até engraçada a história. Ele tinha 8 anos de empresa, ninguém conseguia ganhar dele. E lá tinha premiação, mais pedido, mais item e menos erros. Tinha essas três... Na conferência. É isso. Uhum. No final do mês, dava uma premiação, que ganhava um dinheirinho e o reconhecimento dentro da empresa, entre os outros funcionários. E aí, primeiro mês, eu fiquei em primeiro lugar na conferência. Ah, que massa. E segundo mês, segundo lugar de novo. Primeiro lugar de novo, segundo mês. E no terceiro mês, agora lascou. O Mauro primeiro ainda de fala novo. contigo? O Mauro ainda se fala? Rapaz, ele ficou Tipo, triste Mauro- comigo Mauro vários tempos. E aí, a galera, os colaboradores, terceiro mês, primeiro lugar de novo, pegaram os pallets da empresa, fizeram lá o primeiro, segundo, terceiro lugar, fizeram umas coroas de papelão lá e colocaram em minha cabeça. Chegou a nova lenda, aí pronto. Aí daí pra Lá frente tinha uns pegou 4, a lenda. lá tinha uns 4 Paulo dentro da empresa. Aí era difícil. Paulo, quem é o Paulo? Não, vamos colocar a lenda. Ficou a lenda. Ah, que massa, legal. Mas então, com o Mauro tá tudo bem? Vocês têm uma boa Não, relação? tudo Tá bem, tranquilo, hoje, entendeu? tudo bem. Manda um abraço aí pro Paulo aí, vai. Ei, Mauro, um abraço, meu amigo. Entendeu? Legal. E aí, a gente falando assim, é bem interessante, né? Sobre essa questão de mudança no estilo e tal. E uma das histórias também legais é do Macário, né? Porque eu conheço o Macário, né? E, assim, você atuou por muito tempo em outra área da medicina. Mas aí você evoluiu para essa questão do tratamento capilar. Como foi essa transição e por que você fez isso? Para quem não sabe, tá? O Dr. Osmar foi meu R2 de cirurgia geral, me ensinou muita coisa. Deu umas briguinhas também, às vezes, lá, mas eu sei que era para que eu aprendesse mais. Né? Ah, Então, tranquilo. ensinou muita coisa, agradeço até hoje. Eu agradeço todos os professores que eu tive. Então, assim, sou médico, sou cirurgião geral, atuei por 10 anos, né, dentro de UTIs, né, pronto atendimentos e depois, por fim, na cirurgia geral. Quando tu fala 10 anos assim, cara, e tu fala que tu aprendeu alguma coisa comigo, o pessoal vai fazer as contas, pô, vai pensar que eu sou velho, pô. E não é bem assim, né? Isso é papo furado. E quando ele está na minha frente, o R2 é um ano só à frente, tá? Não é uma vida acadêmica toda da frente, não. Então, assim, durante todo esse período, eu sempre trabalhei, a gente sempre trabalhou com doenças. Uhum. Né? Então, no hospital, a gente trabalha com sofrimento, com doenças, pacientes acidentados. E, de certa forma, por mais que a gente se sinta muito bem em ajudar os pacientes, aquilo se torna um ambiente carregado. Pesado, com certeza, pesado, com certeza. né? E a gente, muitas vezes, não consegue filtrar e acaba levando aquilo para casa. Né? Você vê o sofrimento do paciente, você, de certa forma, mesmo você sendo bem duro, né? Mas você Na verdade, acaba eu diria assim, absorvendo. que o bom profissional é esse mesmo, né? E isso não só na medicina, mas em qualquer área. Se você tem ali uma pessoa que você está ajudando ou prestando o teu serviço e você não se impacta com o que você está ali prestando, seja na medicina ou seja em qualquer outra área, você não está fazendo direito. Exato. Porque, teoricamente, você está ali prestando o seu serviço, mas se entregando também para aquilo que você está fazendo, né? Então, de certa forma, aquela história ou aquela pessoa com que ela traz também vai agregar a você de alguma forma. Né? Sim. E dentro da cirurgia geral, né, a gente acaba fazendo muitos plantões noturnos, no final de semana, você vai perdendo eventos da família, né, abdicando de alguns momentos que você queria estar participando. E eu acho que isso foi o que me deu uma virada de chave na hora de definir partir para o transplante capilar. Tá? Era realmente poder ajudar pessoas de uma outra forma. Eu enxergo a baixa autoestima, né, o paciente que não se sente bem, como um problema. Tá? Então, mesmo mudando a linha da cirurgia, né, o transplante, que era as cirurgias que eram abdominais, cirurgia de tórax, pescoço, tudo. Aí hoje eu faço só transplante capilar, tá, e a parte de tricologia. Mas, da mesma forma, eu me sinto ajudando essas pessoas a irem para um novo nível, tá, para que elas se sintam melhor e isso possa realmente impactar na vida dele, tá, de trazer um bem-estar. Sim, isso daí é fundamental. Nessa questão de justamente o bem-estar,
Como que vocês enxergam, por exemplo, Paulo, quando o cara vai para você lá e, de certa forma, ele está ali na cabeça dele indo só para cortar o cabelo, digamos assim. Como que você enxerga o papel de quem está ali fazendo o serviço? É só cortar o cabelo mesmo? Ou você acha que isso impacta de alguma outra forma na vida daquele cara? Sim, o ambiente da barbearia hoje foi transformado em um ambiente comercial. Sim. Você chega lá para cortar o cabelo hoje, na abordagem já desde a frente, a gente tem todo um sistema que é treinado, a equipe completa, que ele não vai vender só cabelo e barba. A gente tem manicure, tem pedicure, ele às vezes é fechado para isso também. Às vezes a gente não vai chegar vendendo, fazendo ele fazer, deixa ele bem à vontade. Vamos fazer, entendeu? O mundo está moderno, igual você falou. E eu acho que existe um pouco de preconceito ainda, Isso. né? Tipo assim, alguns caras talvez, por exemplo, não, de boa, fazer minha barba, tá tranquilo. Aí quando fala assim, não, quer fazer a unha, aí eu acho que já pode até surgir algum receio, né? Talvez. Tem cliente lá meu hoje que tem, da empresa que tem 50 e poucos anos, nunca tinha feito uma unha, nunca tinha feito uma limpeza de pele. Sim. E a gente vai fazer ele se conhecer, autoconhecimento, que é uma das coisas que a gente tem que ter dentro da gente, né? Mas a gente não vai reforçar nada. Deixa ele uma vez, a segunda vez, a terceira vez você começa. E aí o cliente chega. Hoje o cliente vai lá tomar uma cervejinha só, pra ter ideia. Falou, fazer reunião da barbearia. Eu posso? Pode sim. Estou até com a ideia de fazer um escritório lá agora, para ficar mais reservado. Já Legal, tem um escritório, que é meu, só que é pequeno, né? Uhum. Quer fazer um escritório maior, colocar uma mesa de negócios. O cara chega, faz o negócio lá dentro e tudo. Porque virou um ambiente bem familiar. Sim. Osmar, eu achei interessante aqui que tu falou sobre as barbearias antigamente, né? Que corte 10, 15 reais, você fazia o cabelo, barba. O corte ou era surfista ou era social, né? Tipo isso, né? E hoje, o valor desse corte... Para mim não tinha muita opção na época. Quando eu tinha cabelo, na verdade, assim, meu pai não me dava muita opção. Meu pai é só o social, não tem outra opção, era só o social, é tipo isso. E hoje, as barbearias que eu falo, são barbearias boutiques, né? Sim. O corte de cabelo é a última coisa que o paciente faz lá dentro. Lá dentro. A parte técnica do corte, eu vejo como algo mais simples, né? O que vem no contexto geral, que o Paulo entrega muito bem em relação a o cara se sentir em casa, ali o freezer com a cervejinha, no final de semana tem um caldinho de feijão. Happy E hour, o principal, network. Isso. O que você tem hoje lá, né, o que faz a sua barbearia ser o que é exatamente as pessoas que frequentam. E elas não estão lá só para cortar o cabelo. Não, certeza. Quantas vezes eu fui lá e não cortei o cabelo? Chega em casa, uai, como assim? Foi para cortar o cabelo, não cortou o cabelo? Uma das coisas que ele falou que eu foco muito é o network, gente. O network, as pessoas pensam que existe dois tipos de network. Tem as pessoas que fazem network com todo mundo. Existem as pessoas que fazem network com as pessoas certas. Entendeu? Então, você tem que saber qual a mesa que você vai sentar. Só existe duas coisas de chegar numa pessoa. Ou pagando ou se relacionando. Às vezes o Macário conhece uma pessoa que eu quero me relacionar com ela, mas não tem como acessar ela. Então, eu chego no Macário primeiro, chamo ele no privado, peço para ele apresentar. Procuro saber quem é a pessoa primeiro, procuro saber o que a pessoa vive, o que a pessoa gosta. Para mim poder, na hora que eu chegar nela, não dar um... Fazer que nem meu pai fala, não dar um bote errado. Sim, eu acho que isso tem muito a ver com o que você está falando, cara, porque é exatamente isso. Esses contatos, às vezes, para você ter acesso a alguém, você precisa estar num ambiente que proporcione isso, né? E, de certa forma, também, você estar bem apresentado também faz diferença, né? Porque você está ali num ambiente que te proporciona você estar ali com aquela pessoa, né? Chegar ao tema ou alguém que você precisava. Só que você precisa estar bem apresentado, não tem como fugir disso, né? E eu acho que, às vezes, talvez o cara nem saiba bem como ele pode fazer isso, né? Às vezes ele sabe que ele tem que estar lá, mas, tipo assim, a forma que ele se apresenta é a última coisa que ele pensa, talvez seja isso. Sim. E como que é, por exemplo, Macário, quando esse cara, seja marcado pela esposa ou por ele mesmo, quando ele chega lá para você, como que você aborda esse início assim? Porque, por exemplo, o cara pode chegar lá pensando que ele já vai ter que fazer o transplante, ou então ele não quer fazer o transplante. Como que é isso? Como que funciona isso? Primeiro que na consulta de cabelo, né, eu não gosto de falar que é uma consulta para transplante capilar, porque hoje 70% dos meus pacientes não transplantam. Então, legal. quando o paciente chega na consulta, a primeira pergunta é: o que está te incomodando? Lembra,
Eu sou lá apenas alguém que vai levar o paciente ao objetivo dele em relação ao cabelo, seja barba, sobrancelha. Então, eu preciso saber o que incomoda o paciente primeiro. Então, ele vai me falar que o cabelo está afinando, ou então as entradas estão aumentando, a região de coroa está aparecendo. E aí, só te interrompendo, como que tu consegue, porque, por exemplo, a gente está falando justamente do homem, então, assim, a gente sabe que o homem ele é todo travado, né? Para chegar numa sinceridade, ele falar o que está incomodando ele, já é uma novela. Como que tu faz, então, para tu conseguir, de certa forma, criar um pouco mais dessa intimidade, dessa liberdade para o cara poder ter essa tranquilidade de chegar ela e falar assim, não, o que me incomoda é isso. Uma das coisas que eu venho trabalhando já desde as redes sociais, né, de tentar me fazer próximo desse paciente. Uhum. Então, quando ele chega no consultório, às vezes ele leva um susto. Quem já me conhece, não. Né? Sabe que a forma que eu lido com as coisas, que eu trato, que eu converso. Mas os pacientes que vêm de fora, que não me conhecem, chegam, pô, achei que fosse um cara bem mais velho, achei que você fosse um cara fechadão, e, na verdade, não. Então, eu tento deixar o ambiente o mais tranquilo possível, até porque eu trabalho num ambiente mais light, digamos assim. As pessoas vão lá para melhorar algo, né? Para resolver algum probleminha, parte estética. Então, eu deixo esse ambiente o mais amigável possível para que ele se sinta à vontade de conversar tudo que tem que conversar. Tá? Em relação ao cabelo, em relação às medicações que vai ter que tomar, em relação à finasterida, temida. Né? Então, eu tento deixar esse ambiente... Tem muita gente que tem medo aí de finasterida, né? Quando fala de finasterida. Mas já a gente fala sobre ela também. Então, como a maioria dos meus pacientes são homens, eu tenho que deixar eles à vontade, Sim. principalmente na consulta, né? Para poder identificar o que é o problema e como que a gente vai resolver. E o transplante é apenas uma das formas. Tá? Como eu disse, na maioria das vezes, a gente consegue resolver o problema do afinamento do cabelo com medicações e terapias. Tá bom? Isso. E aí, por exemplo, o que a gente está falando, de certa forma, tanto no que o Paulo falou e quanto você está falando agora, é na questão de experiência do cliente, né? Sim, ou seja, como que o cara vai se sentir estando ali, né? E para vocês, Paulo, como que você faz para você conseguir fazer também dessa forma, com que o cara que esteja ali se sinta à vontade também? A gente começa um trabalho desde as redes sociais, que é uma das coisas que mais tem aumentado no Brasil, o ticket médio das empresas. Quem investiu em rede social hoje não se arrepende. Então, hoje o marketing estratégico, vamos dizer assim, você vê aqui, é o que você vai ver. Você viu uma coisa na internet, você despertou uma curiosidade em conhecer. E aí, chega lá, aí, como eu te falei, a gente tem toda uma equipe preparada para isso. Gratidão a eles, que se dedica lá, chega às 9 da manhã, às vezes até 10 da noite, né? Então, é uma dedicação total. Hoje vocês são em quantos lá? 14, 15 comigo. É mesmo, cara? Tudo isso legal? Cresceu bastante. Quando a gente começou com 9, tem alguns que nos deixaram, mas eu tenho toda a gratidão por eles que começaram, a empresa também, né? Acreditou num sonho. Engraçado lá, eu até pedi para falar o nome dele aqui, o Gabriel. Quando eu fui comprar lá, eu liguei para ele, né? Aí ele disse, rapaz, ainda quem está segurando aqui é eu, cara. Mas só saio daqui quando as paredes caíam. Aí isso me motivou bastante, entendeu? Eu fechar o negócio, entendeu? E tem a Delma lá, a dona Delma, que é uma mãezona de todo mundo lá. Ela já está quase aposentada, não precisa mais daquilo, mas ela gosta de estar lá. Ela está desde o início de 2017, nunca saiu. Todo mundo saiu, a gente está voltando muita gente, que foi colaborador antigo. E hoje está voltando novamente, mas ela está lá até hoje. Então, isso motivou eu a voltar novamente para lá. Então, é uma empresa humana, humanizada, um tratamento humanizado. É isso que é a diferença de deixar o cliente à vontade. O cliente chega, ele tem liberdade de pegar uma cerveja, ele tem liberdade de ir no freezer de refri, de pegar um amendoinzinho. Sim. E eu te falo de certeza que o nosso cliente não enrola ninguém. Ele chega lá, às vezes, a menina vai passando aí, nota aqui, por favor, na comanda. Na hora de pagar, confere aí, se está certo. Então, isso é uma das formas de você ser empresário no ramo da barbearia hoje, deixar o cliente à vontade. Sim. Foi isso que fez eu alavancar de novo o nome da Open Barba, a empresa que a gente se tornou novamente hoje. Legal. Você agrega valor ao serviço, né? Dessa forma você consegue aumentar o ticket médio, ter menos pacientes e conseguir dar mais atenção para esses clientes, né? Na verdade. Sim, total. Para você ter ideia, hoje tem crianças hoje, chora para a mãe levar ele lá, o pai leva ele lá, tem um videogame para brincar, entendeu?
tem um bilharzinho, fica brincando lá às vezes só para ver o tio Paulo, o tio Gabriel. É muito massa, cara, você não tem Isso é muito noção bom. Isso como é muito bom. Legal. Mas, cara, no caso aí também falando de equipe, por exemplo, eu imagino que tenha etapas, tem etapas lá no processo, tanto seja do transplante ou no caso lá da terapia que você for propor, que talvez não seja preciso que seja você diretamente, né? E como que você faz, por exemplo, para administrar isso no sentido do paciente entender também que a equipe toda vai atuar no caso dele? Isso. Quando a gente fala em transplante capilar, diferente das ultracirurgias, que geralmente a gente opera de 2 cirurgiões, né? No transplante capilar é toda uma equipe. Então, hoje, nós operamos em 10 pessoas. A cirurgia em 10 pessoas? A cirurgia, 10 Caramba. pessoas. Então, somos 2 médicos, o anestesista, que também é médico, né? É importante dizer que o anestesista também é médico, é legal. Isso. Tem gente que não entende isso. Ah, o anestesista também é médico? É, gente, é. Tem um Isso. vídeo, na verdade, que ficou famoso. E o paciente chega a perguntar para o paciente, pro anestesista, anestesia É médico é também. médico? Tipo, o cara fala, não, é curso técnico, 6 meses. Mas não é, gente. Então, ficam 3 médicos em sala o tempo todo, mais 6 a 7 auxiliares, Nossa, que são técnicos em transplante. Então, o transplante capilar ele é dividido em mais são 3 etapas, né, quando a gente fala em calvície. Então, a gente extrai os folículos, retira eles da área doadora. Depois, a gente faz as pré-incisões, que são as covinhas que a gente vai fazer no local que esses folículos vão ser implantados. tipo uns furinhos. Os furinhos. Certo. E, por último, a gente implanta. Então, são essas 3 etapas. Durante todo o procedimento, o paciente fica dormindo. É um procedimento que é bem demorado, pode durar de 6, 8, 10 horas. Sério, Então, já se torna muito tempo para a gente que está operando e para o paciente pode gerar um desconforto. Então, ele vai ficar estressado, ele vai ter dor no ombro, vai ter dor nas costas, vai querer levantar. Então, a sedação que é feita com o anestesista, ela serve para trazer segurança e conforto para o paciente. Que aí entra também na experiência de o paciente chegar, dormir e, quando ele acordar, o transplante já terminou. Já fez. Tá? Então, somos uma equipe muito grande. Fazemos a técnica FUE, né, que a gente retira os folículos um por um, depois a gente faz essas covinhas de um por um, depois a gente reimplanta. Eu gosto de falar... Lógico que isso vai demorar, né? Cara? Muito. Porque não tem como muito. fazer rápido. Eu gosto de falar que o transplante capilar, para ficar de uma forma fácil de entender, é como se a gente estivesse mudando uma planta de um lugar. Então, você retira a planta com a raiz, mais a terra que está em volta, você cava o buraco em outro lugar e você retira e transfere. Então, perguntam muito se, depois que eu tiro aquele fio de cabelo, se ele vai nascer de novo. Não. Aí ele foi reposicionado. Então, o transplante capilar, basicamente, é isso. Em termos de complexidade, é uma cirurgia minimamente invasiva, tá? Mas que exige muito tempo. Então, ela exige o conforto do paciente. E, eu sempre brinco não, né? Eu digo que a qualidade técnica do médico ela é uma obrigação. Né? A gente estudou vários anos ali para não errar. Né? Então, nós somos peritos no que a gente se propõe a fazer. E todo o restante entra como a experiência do paciente. Né? Como que ele vai ser atendido, como que ele vai ser tratado, como que vai ser o pós-operatório. Então, é dessa forma que a gente faz na nossa clínica e, assim, a gente vai agregando os nossos pacientes, né? Trazendo ótimos resultados para eles e também uma boa experiência durante todo o processo. Tá? Não é só uma cirurgia, não é só botar cabelo. Sim, totalmente. E em relação a essa capacitação técnica, eu acho interessante, e até queria perguntar para o Paulo, como que ele faz para poder gerir essa questão da equipe, porque, por exemplo, né, falando de dormir, cara, eu durmo toda vez que eu vou fazer minha barba, não sei vocês aí, mas toda vez que eu vou fazer a barba, chega a dó. E o cara que está ali, ele está com a lâmina, pô, então tem que ter uma capacidade técnica para poder, na pescada, ele saber que ele não pode aprofundar a mão. Como que você faz, por exemplo, para você escolher bem quem está ali na tua equipe e principalmente para poder, né, de certa forma, gerir essa capacitação, caso seja precisa essa evolução deles depois? Cara, eu digo assim, falo o nome dela, eu tenho 2 filhas pequenas hoje, que é um problema da vida da gente hoje, que eu falo assim, de dor de cabeça, né? Filho pequeno, entendeu? E aí, você tá em casa às vezes... Qual que é a idade delas?
Tem 2 anos as duas. É meio imprensado aí. Entendi. Um salve aí pra mãe dela, entendeu? Resguardo que é bom. Todo mundo amigo, entendeu? Beleza. É meio imprensado. Sai 2 meses de diferença de uma para outra. Uma tem 2 anos, a Ayla, e a outra vai fazer 2 agora, dia 19 de julho. Época de pandemia, né? Provavelmente. Época de pandemia. Não tinha nada pra fazer, né? Mas beleza, continua. Aí sim, o que acontece? Muitas das vezes a galera leva os problemas de dentro de casa para dentro da empresa. Então, converso muito com eles no grupo todo de manhã cedo. Quase todo santo dia eu faço isso. De manhã cedo no grupo, acordo cedo, mando mensagem no grupo. Gente, quem tem seus problemas, vamos deixar em casa, vamos fazer uma meditação, toma um banho aí de água fria. E chega lá, porque é um serviço, que nem você falou, é muito detalhado. Entendeu? É um corte, é uma criança, é uma barba, às vezes o cara está dormindo pesca. Já chegou vezes de derrubar a navalha no pé do cliente, já acontecia. Entendeu? Às vezes o cliente mexe aqui, eu tirar um pedacinho da orelha também, já aconteceu. Sério? Já, pensa no sangue, doutor. Das castidadezinhas. Sim. Então, tipo assim, são 8 anos como barbeiro que eu tenho hoje. Então, já tive várias experiências dentro da barbearia negativa também. Nessa contagem, dizer que é positiva. E o que mais acontece é isso, o problema, levar os problemas, acho que é em todo setor, mas nesses setores que são detalhes, que é tipo o meu serviço, do doutor, é muito perigoso, entendeu? Então, você levar problema de casa para dentro da empresa. E na hora de contratar também, você tem que fazer todo um check-up, você venha antes, você que está começando uma barbearia aí, está assistindo esse podcast, faça o treinamento com a galera antes, gente. Veja se ele realmente está preparado para estar atendendo alguém, porque é muito sério. E uma coisa também que eu acho interessante é assim, por exemplo, isso talvez seja uma coisa também mais antiga, né? Não sei se o Macaro concorda, mas eu tinha muito isso e hoje em dia já não tenho tanto. Mas é aquela questão do cara querer fazer a barba ou o cabelo sempre com aquele cara específico, né? E às vezes isso na barbearia é difícil porque às vezes tem rotatividade ou às vezes o mesmo cara tem vários outros clientes e aí os horários chocam. E como que é lá, por exemplo? Como que você lida com isso? Em 2017, quando a gente Por exemplo, começou, se eu fosse fazer, eu só faria com a Lenda. Quando a gente começou em 2017, a gente foi a primeira barbearia por agendamento, Imperatriz. Falaram que era uma loucura. Meu primo, Marcos, ele chegou de Brasília com a ideia já de Brasília, da capital, né? Que era de agendamento. Falaram que era loucura. E ele começou agendando os clientes e já é profissional há bastante tempo na área, ele é um baita profissional e eu estava recém-formado. E eu comecei a copiar o que ele fazia. Entendeu? Existe 2 coisas, existe inveja e existe copiar. Tem que copiar o que dá certo, em todas as áreas. Ele estava fazendo algo que estava dando certo, eu comecei a copiar. Só que aí eu não tinha tanto talento como ele, né? Tem dia que ele tinha 6, 7 clientes esperando lá na agenda dele. Os caras ficavam acomodados lá. Só que tanto se você esperar, você começa a ficar incomodado, né? Eu ia lá, oferecia uma água, oferecia um café para aquela clientela que estava esperando ele, Vinícius, que tinha muito cliente na época. Depois de um mês, o cliente começou, eu quero fazer aquele rapazinho lá que me serviu a água. Legal. Aí eu tinha a chance de fidelizar o cara, né? O cara sentava em minha cadeira ali, o talento não era tanto. Aí eu vou dizer assim para vocês aonde eu me destaquei muito. Às vezes o cara tinha a sobrancelhona grande, né? Ia lá, dava uma parada. Fazia questão de dizer que era um brinde para ele. Pelinho no nariz ali, você higieniza sempre a máquina, a tesoura, um álcool 70. É muito importante isso. Ainda mais pós-pandemia, né? Sim. E aí tirava um pelinho do nariz sem cobrar, pelinho da orelha. E aí a galera invocou com, vamos dizer assim, a tendência, que era o degradê. Eu faço degradê, sou ótimo. Mas se perguntar se é um corte que eu gosto de fazer, eu não gosto de fazer, não vou mentir. Entendeu? Porque eu gosto de fazer social. Social é um cabelo simples, que nem o meu, rápido. Enquanto você faz um degradê em 1 hora, você cortou 3 social. Eu trabalho muito com ticket médio. Sim, sim. Entendeu? Então, comecei a fazer o diferencial dentro. Mas e aí, como que tu faz, então, por exemplo, para o cara que viu que tu é bom nisso e só quer fazer contigo? Sim, foi o agendamento, né? Onde o meu primo surgiu com a ideia do agendamento e deu muito certo. Quando aqueles chamaram a gente de doido, começaram a copiar o que a gente estava fazendo que deu certo, que é o agendamento. Hoje, agendamento, eu já trabalho pré-agendado hoje, né? O cliente vem, faz cabelo e barba, já deixa o próximo corte agendado daqui 10, 15 dias. E quem faz barba tem os horários fixos da semana. Então, se você me perguntar hoje se eu tenho vaga para quinta, sexta, sábado, eu não tenho. Isso é bom. São os horários fixos. Isso é bom porque você trabalha com previsibilidade, né? Você consegue se organizar. Aí é onde o doutor falou de implantar. A gente tem que implantar na cabeça da galera que está lá comigo hoje. Porque eu saí um pouco de trás do Paulo. O
o Paulo deixou de existir um pouco para virar Open Barba. Sim. Então, porque a Open Barba hoje as 15 pessoas que estão dentro do negócio hoje. Sim. Entendeu? Por exemplo, já é quinta-feira, né? Hoje eu desmarquei minha agenda de tarde para estar aqui com vocês, entendeu? Bate-papo legal. Tá vendo só como vocês estão privilegiados? Entendeu? Então aproveita e se inscreve no canal. É. Aproveita também, dá aquele like maroto aí, vai. Não custa nada, vai, clica aí, tô esperando, beleza? Mas não compartilha ainda esse vídeo. Deixa para compartilhar lá no final, porque ainda tem muita coisa aqui que vocês vão gostar, beleza? Sim. Certo. E aí, a gente começou falando aqui sobre aqueles cortes antigos, né? Tanto social, quanto aquele lá na beira da feira, lá que o cara ia lá, 10 conto, beleza e tal. Mas hoje, tem muita gente que ainda tem uma resistência aí nos serviços, seja da barbearia ou seja no atendimento, que seja mais exclusivo, por causa do preço, né? E como que vocês veem essa situação, por exemplo, Macário, como que você consegue passar para aquela pessoa que não é só o preço, porque uma das resistências é isso, né? Não, é a questão do preço. É um preço muito alto, por isso eu não vou lá. Sim. Costumo falar que o transplante capilar, não existe transplante capilar barato. Existe o caro e o mais caro. Mas também faço que o paciente entenda a diferença entre preço e valor. Sim. Então, eu tento, a todo custo, entregar o maior valor possível na cirurgia do meu paciente, tanto no resultado como na experiência, como eu falei. E eu brinco em relação aos pacientes, como eu disse, a grande maioria são homens, eles estão focados ali em comprar o melhor celular, tem que trocar o celular a cada 2 anos, Sim. quer comprar um carro, financia o carro, compra uma casa e trabalha para poder pagar essa casa, esse carro, aí ele não dorme na casa, anda pouco no carro, porque ele está trabalhando para pagar isso tudo. E o principal, que é onde ele vive, né, que é o corpo dele, ele não vê como um investimento. Sim. Tá? Então, eu faço ele entender que ele mora dentro do corpo dele e que ele está ali 24 horas e que, se ele tem que fazer um investimento, é nele mesmo. Tá? Então, eu tento fazer entender a importância que isso tem e o quanto de bom isso vai trazer para ele no futuro. É a questão de prioridade, né? Prioridades. Isso é interessante, porque realmente o homem é difícil. O cara, ele prioriza outras coisas, mas ele mesmo, muitas vezes, ele não se vê como uma prioridade, né? Isso em várias coisas. E assim, eu também acho que o cara tem que ter, na visão geral, que o corpo dele, ele por si só, é o que ele usa todos os dias, 24 horas por dia. Então, assim, como não cuidar disso, né? O cara tem um carro, bota um som no carro, bota rodão e tem uma calça jeans só. Exatamente isso, exatamente isso. E assim, vamos lá, essa questão dele se cuidar um pouco mais em relação à parte de cabelo, de barba, vocês acham que isso acaba repercutindo também em outras coisas da vida dele? Você acha, Paulo, por exemplo, que o cara, às vezes, fazer um corte legal, está bem alinhado, alinhar bem a barba, você acha que isso também pode repercutir em outras coisas da vida dele? Com certeza. Como o doutor Macário falou, vai abrir várias portas. Primeiramente, sua autoestima vai subir um nível. Segundo, você é apresentado para um negócio, para uma reunião, isso é fundamental, gente, no mundo de hoje. Isso é legal. Como tu vê isso, Macário? E o se vestir bem, né, tá alinhado, não necessariamente é estar com uma roupa de marca caríssima, tá? O look básico, uma calça jeans ajustada, né, um sapato ajustado, uma camisa básica ajustada. Um cheiro agradável. É mais importante estar tudo ajustado. Isso é importante. Mais uma vez, o Paulo trouxe algo legal. Cheiro agradável. Gente. E limpeza, né? Limpeza e cheiro agradável. Isso é legal, isso é legal. Então, o impacto que isso traz, o paciente, quando ele passa comigo a primeira vez, na primeira consulta, começa o tratamento, ele chega desleixado, o cabelo que não está deixando ele feliz está sem corte, ele está acima do peso, e durante essa evolução após o transplante, a cada retorno, eu vou vendo ele mais magro, e ele chega com 3 meses e fala, pô, doutor, entrei na academia. Falei, ótimo, bacana. Legal, bacana. Com 6 meses, ele já volta mais arrumado, com shape, né? Já perdeu ali alguns quilos, está indo para a academia, e o cabelo crescendo. Então, quando a gente chega no final de 1 ano, o cara que eu vi 1 ano atrás, eu não reconheço mais ele. Tá? Porque uma coisa vai puxando a outra e ele vai querendo sempre mais. Sim. Né? Então, não é só o cabelo, não é só a barba, não é só a sobrancelha. Quando o homem define
que vai mudar o estilo, que vai ser o homem moderno, né, que vai se cuidar, ele tem uma transformação por completo durante esse 1 ano, além do cabelo. Tá? Sim. Então, é dessa forma que eu vejo os meus pacientes. Ele se torna até mais seguro, né, de si. Muito mais. Para poder tomar outras atitudes. Isso é muito legal. E assim, a gente está falando muito sobre cabelo, e todo mundo está dizendo, sim, mas doutor, como assim o senhor está falando de cabelo? Que propriedade você tem para falar de cabelo? É por isso que eu trouxe os caras aqui, pô, por isso, porque os caras são especialistas nisso. Mas aí, falando sobre isso especificamente, sobre essa questão de visual como um todo, né? Então, por exemplo, tem pessoas que acabam querendo parecer uma imagem, né? Transparecer ali uma imagem, e às vezes pede justamente esse ajuste aí. Cara, eu queria parecer com uma autoridade melhor, eu queria me apresentar assim, de tal forma. Isso é o visagismo? É isso, Paulo? O que é o visagismo, afinal? Cara, o visagismo é uma técnica bem antiga que voltou agora. Tem bastante barbeiro famoso aí, o Juarez, que se destacou esses dias transformando pessoas. Visagismo não é nada mais do que as linhas do nosso rosto, cabelo, sorriso. E você, às vezes, um degradê combina comigo? Então você tem um especialista. Lá ele vai dizer combina ou não. Às vezes, um cabelo social combinaria comigo? Não combina. Uma estampa de roupa combinaria comigo? Às vezes eu sou vamos supor, um cantor, aí, sertanejo. Eu vou usar um tênis. Combina comigo? O visagismo é desde o pé à cabeça do homem. É uma tendência que é muito desde o começo do mundo e agora ela voltou com tudo nas principais diretrizes aí, principalmente na barbearia que se destacou ultimamente, né? Mas só que como eu posso falar assim, eu me mandei aqui um pouco, nas linhas do rosto. O que é isso? É você chegar lá, Paulo, eu quero um corte assim, 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 assado. E aí você vê se realmente combinaria com ele. Vamos estudar o teu rosto. O rosto redondo, vamos deixar uma barba mais boleada, vamos deixar um queixo mais grande. Tipo o doutor Macari, ele usava barba menor, ele ficava mais cheinho. Agora ele usa uma barba maior. Deixou ele mais afinou. Eu usava uma barba enorme um ano atrás. Ficava parecendo 40 anos. Entendeu? E aí eu comecei a estudar que meu rosto não era para aquilo, né? Eu tenho 28 anos, gente. Calma. Entendeu? Diminuí, entendeu? Sim. O cabelo tava igual do Natanzinho. Entendeu? Aquela farofa ali, quando tomava banho de noite, era diminuir, cara. Como é que eu renovei, cara? Parecendo 22. É incrível isso, cara. Eu tenho visto alguns vídeos eu não sei se foi do Juarez ou se foi de outros colegas, mas é incrível como transforma, né? Tipo, o cara bota lá e aí aparece o cara todo mal cuidado e tal, e aí ele levanta aquele pano quando ele volta assim, rapaz, é o mesmo cara. Só que aí, assim, gente, um detalhe importante aí. Esses caras, a venda de internet, o que é isso? A venda, primeira visão que eu dei agora, que a gente usa muito. Mas e aí, cara, em casa? Como é que vai ser o cuidado? Sim. Entendeu? Aí o que eles esquecem de mostrar é isso aí, entendeu? Minha crítica tem que mostrar o dia a dia. Um dia depois, 2 dias depois. Sim. E aí, como é que o cara vai... O senhorzinho vai pintar o cabelo com o secador lá, será? Para fazer aquele tupete? Não Sim. vai. Então, tem que fazer uma coisa prática que ele vai usar no dia a dia. Tem que ter a manutenção Exato. daquilo ali que foi feito, entendeu? Né? É interessante. Eu sempre falo que o corte de cabelo e a barba é 50%. Os outros 50% é o cuidado pessoal. Vai um produto, às vezes um secador, uma escova. Sim. Entendeu? E o primeiro é o pessoal de se conhecer e querer a mudança. Não adianta você mudar e você não querer a mudança em si próprio. Sim, com certeza. E assim, nesse momento, quando essa pessoa chega transparecendo que quer isso, vocês trabalham isso também? Porque, por exemplo, acho que isso se aplica às duas situações, né? Onde o cara pode chegar falando que quer, por exemplo, eu quero fazer um transplante na minha barba. Que acreditem, gente, dá para fazer transplante na barba também. O Macário vai explicar isso aqui para gente. Mas, por exemplo, Macário, e o Paulo pode falar sobre isso também. Como que é que lida com isso, por exemplo? Às vezes o cara fala uma coisa, mas às vezes não é bem aquilo ali, né? Como que vocês lidam com isso? Digo sempre que em relação à calvície, a barba, a sobrancelha, quando a gente restaura, o transplante capilar é para isso, é para restaurar. A gente não quer mudar a linha do cabelo, a gente não quer fazer uma barba com desenho mirabolante. Então, no transplante para calvície, infelizmente, os pacientes não podem opinar, tá? Porque eu faço essas medidas, eu faço as relações de simetria do rosto, pego fotos antigas do paciente e eu refaço a linha natural do cabelo que ele tinha, tá? Porque o mais interessante do transplante é ele não parecer transplante, tá? Porque a partir do momento que
Alguém vai lhe topar na rua e falar, pô, seu transplante ficou bonito. Não ficou. Ah, já perceberam que é transplante? E não é para perceber. Não né? é para perceber. O cara chegar com aquele cabelo de boneca, né? Não, cara? não. De forma alguma, Naturalidade. tá? Não, isso não pode ocorrer. Já na barba, se o paciente tiver uma boa área doadora, né, essa região lateral da cabeça, e não for calvo, ou se for, ele não se preocupa com aquilo, a barba a gente pode pedir uma foto, né, de alguém que ele viu, que se imagina com aquela barba, e a gente consegue refazer da mesma forma. E, por incrível que pareça, todo mundo chega com a foto do Gustavo Lima. A galera tá com o sarrafo lá em cima, hein? Exato. Recentemente eu vi um vídeo que acho que foi você que postou, não sei se foi o Léo, falando justamente sobre isso, né? O Léo dos Stories colocando uma foto ali, com uma barba assim, pingadinha, uma aqui e outra acolá. E falando assim, vai, eu quero essa barba. Eu tive que dar o zoom várias vezes no queixo dele para ver um fio. Léo, calma, Léo, vai dar certo, viu? O Tomácario vai te transformar aí na barba do Gustavo Lima. Logo em breve, fica calmo que vai dar certo. Vamos dar um jeito. Fala. E a pergunta agora eu vou fazer para o Macário. Eu já sei, mas quero que ele fale para a galera que está assistindo aí. Muita gente chega em mim lá na barbearia e pergunta, quando eu falo do transplante capilar para barba ou para cabelo. E às vezes a área doadora, doutor, é ruim. Queria perguntar a você se pode ser de outra área do corpo. Sim. No transplante capilar, a área doadora ela é mais importante até do que a área calva. Tá? Porque no transplante a gente reposiciona esses fios. Né? Então, a gente faz a medida, faz o cálculo, vê quantos folículos esse paciente tem e, proporcionalmente, quanto a gente pode retirar sem que fique estigma de que o paciente fez um transplante. Tá? Então, se a área calva é grande, mas a área doadora é ótima, a gente consegue fazer um belíssimo transplante. Agora, se a área calva é grande e a área doadora é ruim, é escassa, a gente pode usar a mão, tá, de outros fios do corpo, como fios da barba, fios do tórax, das costas, abdômen. Tá? São fios diferentes que têm um ciclo de crescimento diferente, tá? Mas que eles acabam dando volume ao restante dos outros fios que foram usados. Tá? Como fios principais, não. Imagina, a barba ela tem um aspecto, né, mais grosso, mais áspero. E a gente retirar daqui e colocar na primeira linha do cabelo. Vai ficar horrível, né? Então, em alguns casos, a gente usa ele junto com os outros fios só para dar densidade. Mas pode sim ser usado fio, né, da barba, do tórax, do abdômen, em todos os lugares. Isso é legal. E assim, Macário, você tem uma técnica que é, né, pioneira aqui na região Nordeste, Norte e Nordeste, na verdade, que é a utilização do robô, né? Então, eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho sobre essa questão do robô. Como que funciona? Porque, por exemplo, quando a gente fala de robô, todo mundo já fica assim, né? Cara, como é isso? Eu não entro nele. É um Android que está lá operando? Como é isso? Hoje a gente tem um aparelho, um robô, que atua por inteligência artificial. Então, foi a primeira cirurgia robótica de Imperatriz. O primeiro transplante capilar robótico do Nordeste foi realizado Aqui em Imperatriz? Aqui em Imperatriz. Nossa, que legal. Em dezembro de 2022. Como que funciona? Então, como eu falei, o transplante capilar ele tem 3 etapas. Né? Você extrai os fios da área doadora, depois você faz as pré-incisões e, por último, você implanta. Então, o Artas ele me auxilia durante as 2 primeiras etapas. Né? Eu faço a marcação na área doadora e na área calva, e ele vai lá e extrai esses folículos, tá? Com o mínimo de erro possível. Porque eu costumo falar que o robô ele não é superior ao homem, né? Mas, para as situações indicadas, né, ele vai ser melhor. Então, na extração, às vezes a gente passa 3 horas, né, fazendo a extração manual. A primeira hora de extração não é igual à segunda, porque o corpo cansa. Sim, já a máquina não. Totalmente. Se ela tiver que extrair durante 2 horas, as 2 horas vão ser iguais. A taxa de erro do robô chega a 3%, enquanto o homem pode chegar até 20%. E isso é normal, está no livro. Sim. Tá? Então, para situações específicas, o robô é superior, em outras situações, não. Tá? Já a parte das pré-incisões, ele também faz, guiado por inteligência artificial.
a gente marca a área calva e ele vai lá e faz os furinhos. Tipo, ele faz uma leitura, ali um mapa, e ele sabe Isso. onde ele deve fazer os furinhos para fazer a implantação dos Isso. folículos. Não é um transplante, não é uma cirurgia robótica igual a cirurgia abdominal, né? Que você manipula ali as garrinhas, manipula as pinças, não. O Artas, ele opera por inteligência artificial. Eu demarco a área, ele vai fazer o cálculo de área, quantos folículos tem e quantos precisam ser retirados e depois recolocados. Legal. Então, ele tem autonomia de conseguir fazer essa leitura, de entender Sim, os sim. locais que ele deve... Ele tem autonomia para iniciar a cirurgia depois que eu coloco todos os dados que eu preciso para aquele paciente específico. Mas depois que a gente dá o sinal, ele vai e faz essa extração sozinho. Aí ele tem algumas câmeras, sensores para poder identificar os fios e extrair os fios, os folículos melhores. Na nossa cabeça, a gente tem folículos com 1 fio, 2, 3, 4, 5 fios. E quanto mais fios por folículo você tiver, melhor. Tá? No final da cirurgia, mais densidade. Então, ele consegue escolher os melhores folículos. Antes dele começar a extração, ele já sabe a sequência que ele vai tirar. Cara, isso é muito legal. E essa tecnologia aqui em Imperatriz. Aqui em Imperatriz. Cara, que demais. Isso é muito massa. Mas aí, vamos lá. Peraí também. Igual o Paulo falou agora há pouco, onde você tem ali o barbeiro, que às vezes, por algum motivo, acaba fazendo, né, um cortezinho, ou ali faz um arranhado. Mas e aí? Esse robô não pode, por exemplo, implantar, às vezes, um cabelo, sei lá, no pescoço do paciente, no nariz? Como é isso? Não. Como eu falei, ele segue algoritmos, né, que são muito específicos. Ele trabalha dentro de uma área delimitada, então ele faz a leitura de um QR Code nessas laterais e ele vai atuar ali dentro. Então, da mesma forma que ele tem os sensores para capturar esses fios, ele também tem sensores para se afastar do paciente caso ele se movimente. Então, no transplante robótico, o paciente tem que ficar o mais acordado possível, sem dor, tá? A gente faz o bloqueio para que ele não sinta dor, mas ele fica acordado, para evitar que ele acorde, né, e puxe a cabeça. Mas mesmo se isso ocorrer, o robô tem um sensor, alguns sensores, em que rapidamente ele puxa a agulha e se afasta do paciente. E aí, manualmente, depois a gente retorna ele para lá e dá os comandos novamente. Isso é legal, porque ali vocês vão estar sempre presentes, né? Para poder qualquer movimento diferente do robô. Quando ele está trabalhando, eu opero do computador. Quando a cirurgia é manual, eu opero na cabeça do paciente. Então, isso é muito legal, cara. Isso é muito legal. E aí, desse ponto de vista, por exemplo, do pós, né? Igual o Paulo falou sobre essa questão do pós. Como que vocês orientam, por exemplo, essas pessoas que precisam desse cuidado especial? Por exemplo, Paulo, como que você faz para esse cara que quis a mudança, fez ali um corte diferente, para ele fazer essa manutenção? O que você orienta para ele? Tanto na barba quanto no cabelo, por exemplo. Cara, é o autocuidado com ele, né? Você tem que passar, vamos supor, a cartilhazinha ali para ele, aí eu mando mensagem para ele, aí, tá fazendo isso? Às vezes, eu deixo bem aberto para ele me ligar também, às vezes, Paula, não estou conseguindo. Ou compro uma escova menor, compro um secador se é possível. A pomada não deu certo no meu cabelo, comprei a pomada de efeito molhado, que era um efeito seco. Vem aqui, a gente vai trocar. E a gente vai ensinar ele. As crianças, principalmente as crianças, né? Hoje a mãe chega com cortes na internet e mostra. Eu quero esse corte do meu filho, né? Beleza. O moleque sai de lá todo penteado. Lá, falo por todos os profissionais da empresa. Gente, não venda algo que não dê para fazer em casa. É difícil. Porque a mãe chega em casa, toma um banho, e aí? Cabelo desceu. Acabou. Geralmente esses cortes, a maioria fica um lado conectado e um desconectado. Quando molha, acabou todo o efeito, a mágica do corte. E aí? Tem a pomada? Não. Então já é uma forma de você faturar. Também. É uma forma de você cuidar do cliente. E o pós-venda, você tem que ter mandando mensagem. Isso é legal. Então você dá esse feedback também, essa possibilidade dele também trocar uma ideia contigo depois, né? É aberto 24 horas. Às vezes eu respondo o cliente 1h da manhã, às vezes. Ô, irmãozão, desculpa aí, cara, que a hora que eu tô tendo tempo é agora, ó. Isso é bacana demais, porque é exatamente isso. Não adianta, por exemplo, o cara fazer uma coisa muito legal, fazer aquele stories que ele queria, mas aí depois... Cara, eu vou dar só um exemplo aqui do cliente. Vou até falar aqui dele. Carlos Magno. O cabelo dele era grande. A mulher dele me viu, Paulo, o que você fez pro meu marido começar a se cuidar? O que tem essa barbearia de mágica? Aí é onde você falou. É o autoconhecimento. Às vezes a pessoa precisa só do incentivo. Sim. Entendeu? Às vezes ele mudou o corte dele, ele comprou pomada, ele investiu em secador, ele investiu em escova. Ele
criou um espaço dele na casa dele do autocuidado dele. Isso é muito legal. A mulher não tem o espaço dela lá de maquiagem, de tudo. Sim. Gente, o mundo está moderno. Sim. É o homem moderno. Totalmente. O homem tem que se cuidar, na verdade, Tem que né? se cuidar. E isso faz muita diferença. Faz o espaço dele. É um investimento pouco. Véio. Se você já hoje colocou implante, você não precisa, se você faz um tratamento. Eu acho que hoje, grande maioria das pessoas que chega dos 30, 40 anos precisa pelo menos do tratamento, né, doutor Macari? Isso. Nossos dados é que depois dos 50 anos, 50% dos homens serão calvos. Serão calvos. Eu, graças a Deus, não estarei nessa estatística. Não estarei a partir de 50 anos calvo. Eu estou muito antes. A gente consome hoje muito enlatado, né, cara? Tudo no hormônio aí, tudo... E tem um fator genético também, né, Macari? O fator genético é o principal, né? Se você for sorteado, a calvície ela é multigênica, né? Vem tanto da mãe quanto do pai. Às vezes pula gerações e você pode estar numa família de 5 irmãos e só você ser o calvo. Tá? Então, a genética é o principal. Aí vem outros fatores, né? Hormonais, o uso da testosterona exógeno, alimentação desregrada, tabagismo, outros fatores que podem levar a outro tipo de queda de cabelo que vai acelerar, né, o processo da calvície. Tá? E é isso. Mas... E, por exemplo, esse pós, por exemplo, o que tu orienta para esse paciente, assim como o Paulo falou, né, desses cuidados e tudo, como que tu orienta ele? Porque, por exemplo, talvez um dos receios é exatamente esse, né? Do pós, né? Como que vai ser o pós? Isso. Então, quando a gente fala em cirurgia demorada, né, por exemplo, uma cirurgia de 4.000 folículos, são 4.000 furinhos aqui, 4.000 aqui, depois reimplanta de novo, e o medo do paciente é de que aquilo seja doloroso. Sim. Tá? E, na verdade, o pós-operatório do transplante capilar ele é muito tranquilo. Ele é tão tranquilo que, às vezes, eu fico com medo, porque o paciente pode achar que pode fazer tudo. Isso é muito comum. Eu repasso as orientações. Depois que o paciente transplanta, eu fico com ele ali durante um ano, num grupo de WhatsApp, que ele vai mandando fotos, e eu vou relembrando as orientações que eu já tinha passado. Então, com os primeiros 5 dias, tem que dormir numa posição meio chatinha, de barriga para cima, tomar banho de cuia, não pode ir para o chuveiro, porque pode, né, vir com muita pressão e tirar esses folículos. Depois de 7 dias, ele já pode colocar um boné e a vida normal. Tá? Então, já pode pegar sol, desde que esteja com boné. 15 dias depois, todos os fios transplantados caem até 90 dias. E aí, com 120 dias, os fios voltam a crescer novamente. Aí sim, daí em diante é só sucesso. Eu acho que esse cair é um dos maiores receios, talvez, né? Porque o cara pagou um valor alto. E... fez o transplante. Naquele primeiro momento, viu tudo preenchido. Aí, de repente, começa a cair tudo, acho que farta, né? Diferente de uma cirurgia plástica de mulher, Sim, por exemplo, coloca silicone, já sai de lá. Né? Agora, no transplante capilar, não, ele é um pouquinho ingrato. Então, o resultado ele começa a ficar aparente depois de 4 meses, 6 meses, já tem 50% do resultado, mas o resultado final mesmo após um ano, entre 1 ano e 1 ano e meio. Isso é legal. E aí, Macário, tu falou um pouquinho sobre boné, e aí é legal que tu trouxe um bonézinho aqui para nós. Sacanagem, né? Trazer um boné para um careca. Mas é justamente sobre isso que eu queria falar contigo também. Porque, por exemplo, tu trouxe esse boné. E aí eu queria que tu explicasse para o cara que está em casa, e para a gente aqui também, o que esse uso do boné representa, talvez, para aquele paciente que veio contigo como um paciente que está calvo ou que está percebendo que está com falhas. Como que tu enxerga isso? Vamos lá. Então, o boné. Primeiro, é um grande mito de que o boné faz cair cabelo. Tá? Ele não cai, não faz. O boné ele serve como um aparador de fios. Ao longo do dia, é normal cair de 150, 200 fios, todos os dias. O que acontece quando você está com o boné é que ele vai ficando preso no boné, e quando você tira, os fios estão lá dentro. É um belíssimo, né, uma opção de estilo usar boné, desde que você use porque quer. Tá? Então, uma das alegrias que eu tenho quando o paciente começa o tratamento é quando ele abandona o boné que ele usava por necessidade. Tá? Então, alguns relatos que eu vou vendo ao longo, né, desses anos, de pacientes que evitam ir a eventos em que não cabe o boné. Por exemplo, então, cita pra gente algum exemplo assim. Eu não vou num casamento porque não dá para ir de boné. Caramba! Eu vou deixar de ir numa formatura porque não dá para usar o boné. Tá? Então, quando a gente consegue driblar isso, né, o paciente abandona o boné, é uma felicidade enorme, tanto para ele quanto para a gente, né, de conseguir retirar o boné e, a partir de então, ele vai usar porque quer.
né? Por isso o motivo de eu ter lhe trazido Bacana, esse não? bonezinho. Legal, bacana, isso mesmo. E é legal essas histórias, porque assim, isso faz muita diferença na vida do cara, né? Então, por exemplo, você imagina o cara não ir para um evento importante porque ele não pode esconder aquilo que incomoda ele. Isso é muito, muito chato, né? Tem alguma história legal também assim, Paulo, que tu percebeu que o fato dele ter ido lá contigo, você conseguiu transformar alguma coisa na vida daquela pessoa? Tem algum exemplo assim que tu lembra de algum cliente ou de alguém que fez alguma coisa na barbearia que teve uma história legal para contar? Tem sim, tem várias, entendeu? Como eu te falei, são milhares de pessoas que passaram já pela barbearia, não só pela barbearia, mas principalmente comigo, né? Por eu ser referência na cidade, muita gente me procura, né? E aí aquela história. Histórias legais assim, de sorriso não tem muita, né? Mas que a galera transforma a vida de muita gente. Não, bacana demais. Tu tem alguma que tu lembra assim, Macaro, de alguém que tu conseguiu mudar também por essa questão? Na verdade, todos, né? A gente consegue, de uma certa forma, trazer um benefício. Eu postei esses dias um grande amigo que virou depois que a gente fez o transplante, que ele perdeu o álbum de formatura. Né? Perdeu? Perdeu. Como? Porque ele tirou todas as fotos, estava calvo, e um mês depois a gente fez o transplante. Hoje ele está com cabelão, barbudo. E exalta a formatura? O álbum de formatura todo. Não. Ele calvo. Ele esconde agora. Agora vai ter que refazer o álbum de formatura. Fazer o álbum. Ou fazer outra faculdade, né? Sim. Faz a faculdade de novo para fazer o álbum de formatura. Isso é interessante. E aí, Macário, falando então sobre essa questão do boné. Por exemplo, eu acho que uma das coisas que a gente pensa muito é sobre essa questão de umidade, né? Porque o boné poderia manter a umidade do cabelo, isso de certa forma poderia prejudicar. Como que essa questão da umidade no cabelo pode prejudicar de alguma forma a saúde do cabelo? Em relação ao boné, quando ele pode fazer mal à saúde capilar? Paciente que usa o boné com cabelo úmido, né? Sai do banho, não seca, joga o boné por cima, isso vai gerar um ambiente extremamente perfeito, né, para a proliferação de fungos, tá? Principalmente malacésia, que é o causador da dermatite, que vai gerar caspa. Então, boné com cabelo úmido vai ter o crescimento do fungo, vai gerar caspa e isso faz o cabelo cair. Tá? Mas não como a calvície, né? Faz cair por conta dessa dermatite, a inflamação do couro cabeludo. Tá? Então, usar boné não tem problema desde que a saúde do couro cabeludo esteja em dia, o uso do shampoo adequado, secar o cabelo. Aí o cara vai falar assim, não, doutor, pode ficar tranquilo que eu não vou ter problema de caspa porque eu uso o shampoo do Cristiano Ronaldo e eu fico top, uso ele, faço assim, sui depois do banho. E aí posso ficar tranquilo. É só isso? Não, né? Não é só isso. Acho engraçado a questão do Cristiano Ronaldo porque o Clear, né, o homem, ele não... Está mudando. Sim. Mas, na grande maioria, ele não se preocupa muito com isso. Aí, quando chega na consulta, eu pergunto, qual o shampoo que você usa? Aí ele já olha para a mulher que está do lado. Aí ele fala, eu uso um azulzinho. Aí eu falo, o Cristiano Ronaldo, ele, isso. Sim. Então, não sabe o nome do shampoo. Não sabe o nome do shampoo. E quando ele está mais cheirosinho é quando o dele acaba e ele usa o da mulher. Eita, aí, então... Gente, olha, um recado importante que já foi falado para mim algumas vezes, né, quando eu tinha cabelo principalmente. Aquele shampoo que você olha lá na prateleira, lá no banheiro, e você nunca viu ele em lugar nenhum, e ele é um shampoo super bonito, a embalagem preta, fosca, alguma coisa muito bonita, não usa, cara. Não usa. Não usa. Porque é caro pra caramba, cara. Não usa não. Outra coisa também que eu vou falar aí pra galera é sobre shampoo, né? Sim. Existe o pH. É uma questão que muita gente não sabe, né? O pH do homem é um, da mulher é outro. O da barba é um, do cabelo é outro. Tudo isso existe. Né? É por isso que não poderia ser um só para tudo, né? Especificamente. Você vai querer... Lá na barbearia, tem um shampoo lá que é o mais vendido lá, o cracrá, né? Para dar um grau no... A limpeza lá embaixo também. Amigo. Aí, tá vendo? É um sucesso, gente. Não, é com as esposas dos maridos aí, né? Paulo, agora bem lembrado aí que você falou do shampoo em relação ao pH. Sim. Né? O pH do couro cabeludo é um, o do cabelo é outro. O shampoo ele é feito pro couro cabeludo, sim, igual o sabonete é feito para a pele. E o condicionador é feito para os fios. Tá? Então, o shampoo cuida do couro cabeludo, mas agride o fio, e o condicionador faz o inverso.
Então, não existe shampoo 2 em 1, 3 em 1, 6 em 1. Não existe. Shampoo, condicionador, limpa carro. Tudo em um. Tudo em um. Né? Isso não existe. O shampoo é shampoo, o condicionador é condicionador. Tá? Então, tem que saber separar isso muito bem. De forma alguma, sabonete pode ser usado. O sabão de coco, que também é campeão lá na clínica. O Cristiano Ronaldo e o sabão de coco. Não pode ser usado no couro cabeludo, tá? De forma alguma. Isso Legal. Que fique Bem claro. Né? bem claro. Aprendam, gente, aprendam. Gente, legal. Paulo, você falou, você começou contando sua história e eu achei muito legal a parte que você falou que você procurou aprender, entrou na empresa como um colaborador, não é isso? Na empresa que você está hoje. E hoje você é o, digamos, CEO, né? O gestor, que está à frente, o head ali da empresa que você começou, cara. Então, de antemão, já te dar os parabéns por isso. Mas eu queria que você desse um recado como se fosse para você mesmo, lá atrás, quando você estivesse começando. Porque hoje, provavelmente, vai ter alguém aqui assistindo esse podcast que está começando também. Pode ser no ramo como barbeiro ou em outro ramo. Mas talvez as suas palavras possam inspirar essas pessoas. Então, vira para a câmera e fala como se você estivesse falando para você mesmo. Lembra como você começou, lembra como foi e dá um recado. Cara, acho que todo começo é difícil, né? Até para as pessoas que vêm bem-sucedidas na vida, às vezes começa bem alavancado, mas para a gente crescer, a gente precisa de pessoas com você. Então, escolher bem as pessoas que vão estar ao seu lado e você vai começar devagar. Quando eu comecei, eu era apenas um barbeiro, com um sonho muito grande de conquistar minhas coisas. Em primeiro lugar, honestidade. Nunca deixe de ser honesto na sua vida. Se for preciso, pedir peça, mas não querer nada de ninguém, entendeu? E sentar na mesa certa, com pessoas certas. Quando chegar na barbearia, aquelas pessoas, eu procurava saber quem eram elas para mim sentar na mesa delas, entendeu? E aí eu não invejava, eu não invejo ninguém, mas tenha... o nome que eu só falei agora tenha como referência para você. Procure que agregue em sua vida alguma coisa, um conselho bem. E foi isso que me transformou a minha vida. Quando eu saí da empresa 4 anos atrás, eu fui para o delivery. E os clientes abriram as casas deles para mim entrar. Clientes de potencial muito alto. Legal, cara. E acreditaram, eu arrastando na maleta, fui lá cortar o cabelo, fazia amizade, pagava igual a barbearia para mim. E para mim foi um amplo na minha vida aquilo. E quando eu fui voltar para a Open Barba, essas pessoas me ajudaram. Isso é legal. Não financeiramente, mas com incentivo. E até financeiramente, para mim ficar pagando como eu pudesse. Isso é legal. Acho Eu que concordo plenamente com isso. Nada Calma, cara. resiste à honestidade e trabalho duro. Trabalho árduo também. Sim. E a humildade para reconhecer humildade, e buscar ajuda, exatamente. com certeza. Concordo plenamente. A cara. humildade, ela abre as portas para ti, cara, que tu não tem noção. Sim. Na verdade, eu te dou parabéns, porque isso assim, é de admirar e reconhecer, cara. Parabéns pela tua história. E lá, eu sou de uma cidade do interior chamada Sítio Novo Maranhão. Depois que eu virei barbeiro lá, cara, a cidade toda quis virar barbeiro. Ver minha história, entendeu? E ao contrário de eu achar... Eu sou meio muito fechado até me conhecer, entendeu? Mas até chegar em mim, Paulo, rapaz, eu quero virar barbeiro. Cara, eu sou o maior incentivador para barbeiro. Eu já conheço, entendeu? Porque tem muita gente que vende ideia aí de barbeiro, meu amigo, mas é fazer arroz com feijão, cara. Faz arroz com feijão aí. E honestidade, atenda bem, cuide do seu cliente. Não cuide do seu cliente só uma vez. Lembre que daqui 15 dias o cabelo dele tá grande de novo e a barba, tá? Legal. Vai voltar. E aí, se ele não voltar? Ele vai para outro. Show. Então, show. não queira ter 1000 clientes, não. Tenha só 200, mas cuide dos 200. Bem que ele volta. Bem, entendeu? Legal, bacana. Mas, cara, assim, da mesma forma, tem muita gente que acaba acompanhando, tanto você quanto eu também, que são estudantes de medicina ou que são recém-formados e que estão naquele momento ali de decisão, de carreira e tudo. E também o seu exemplo também serve para muitos deles decidirem, né? Não só essa questão de transplantes ou de tratamento capilar, mas, de certa forma, como exemplo de carreira. Então, eu queria que você desse um recado também, pensando em tudo que você já passou também na tua carreira, para essas pessoas que estão nesse momento também. Sim, sim. Você que ainda está aí nos finalmente já da formação acadêmica, ainda não sabe qual especialidade você vai seguir, tenha calma. Tá? Lembre que uma especialidade ela vai durar ali seus 3, 5, 6 anos, mas você vai trabalhar com ela pelo resto da vida.
Então, vamos supor que você vai trabalhar por 30. Um ano que você perde nessa decisão não vai mudar em nada no final. Tá? Então, tenha calma na hora de escolher a especialidade. Não escolha só o que você gosta de estudar. Tá? Tente acompanhar especialistas, ver como que é o dia a dia. Pô, eu gosto de cirurgia vascular. Chama um vascular, chega na humildade, né? Mostra que você tem interesse e pede para acompanhar ele ao longo de um dia, um mês, e ver se é aquilo ali realmente que você quer para o seu dia, depois que você terminar toda a sua formação. Tá? E o principal de tudo, qualidade técnica, é inegável. Você tem que saber muito o que você se propõe a fazer, mas isso sozinho não ganha jogo. Tá? Hoje o médico ele não é só uma pessoa física. O médico tem que se ver como uma empresa que precisa de pessoas, precisa de equipe, tá? Para que essa empresa seja alavancada. Então, ele tem que conhecer de direito médico, ele tem que conhecer de gestão médica, ele tem que conhecer de marketing. Tá? E isso, junto com o conhecimento técnico, é que vai alavancar a carreira dele. Então, na sua formação, escolha bem a especialidade que você quer e depois saiba gerir, tá? Para você não ser apenas um conhecedor. Tá? Você tem que saber tocar a sua vida, você tem que entender de tudo até para poder saber cobrar, tá? De quem trabalha com você. Perfeito, Essa é a dica. Show. Então, observem, gente, observem que você tem que se capacitar, independente da área que você for atuar, você tem que se capacitar. Porque a sua capacitação ela vai ser obrigatória, não tem como. E o restante, você tem que ter também, que é o que a gente tem falado aqui, sobre você ter a humildade de saber reconhecer até onde você pode ir, saber pedir ajuda quando você precisa e, principalmente, ter gratidão por tudo aquilo que fizeram por você e que você pode também fazer por todos aqueles que estão junto com você. Porque crescer junto com outras pessoas é muito melhor do que crescer sozinho. E aqui a gente tem, lógico, a gratidão de você estar aqui com a gente. Gratidão também por aqueles apoiadores que estão aqui com a gente, né? São os nossos patrocinadores aqui que permitem a gente estar trazendo aqui todo esse conteúdo aqui para vocês. Então, gostaria de agradecer a Clinivida, que esteve com a gente também, Clínica do Aparelho Digestivo, de Endoscopia, de Endocrinologia e Nutrição. Agradecer também ao Divina Gula, uma baita de uma lanchonete, confeitaria, que tem aqueles lanches deliciosos, e também ao Rei do Açaí, que tem o melhor açaí aqui da cidade, e com certeza você vai adorar também. Eu gostaria muito de agradecer para vocês, tá certo? A vocês, melhor dizendo. E eu gostaria que vocês dessem aí as últimas palavras aqui do nosso episódio para quem está assistindo a gente. Agradecer novamente, né, esse convite, esse papo que para mim foi excelente. Tenho certeza que o intuito, na verdade, é agregar quem está assistindo, quem está passando por algo parecido, alguma informação aqui, eu tenho certeza que vai ser resposta para uma pergunta que você tem aí, tá, do outro lado. Então, agradecer mais uma vez o convite. Né, deixa seu arroba, como que as pessoas podem te achar na rede social? Do lado aqui. No Instagram vocês me acham, é muito fácil, né? Macário, eu acho que não existem muitos no país. Então, é @drmacário. Pode olhar lá, você vai ver resultados nossos, vai ver pacientes felizes e alguns memes, muitos memes. Legal. Paulo, você. Agradecer ao Rolê Inteligente aí, Rolê Inteligente, a toda a equipe. Obrigado aí. A você que está assistindo aí, compartilhe com a galera que está precisando de um incentivo profissional. Uma resposta que nem falou do Dr. Macário. E dizer que é isso, gente. Falar um pouco de mim. Quiser me encontrar no Instagram aí, @paulofonseca.openbarba. A gente trocar uma ideia melhor. Convidar você a conhecer nossa casa, conhecer nosso trabalho, que não é feito por pessoas, tratamento humanizado, um tratamento diferenciado na cidade. Resgatou uma grande marca, que era a Open Barba, que hoje nunca deixou de ser grande, né? Que a gente voltou com tudo, graças a Deus. Dizer a cidade de Imperatriz está de parabéns em ter pessoas capacitadas, várias empresas, várias faculdades boas, tecnologia de ponta, que nem a do Dr. Macário aqui, que tem em nossa cidade hoje. Dizer que é isso, entendeu? E só gratidão por tudo. Até que nos ajudou o Senhor, né? Gente, muito obrigado. Agradeço imensamente você que esteve com a gente até aqui. E aproveita e se inscreve no canal, vai. Quando você se inscreve, o YouTube te entrega mais desses conteúdos. Com certeza você vai gostar, porque tem outros episódios tão bons quanto esse. Aproveita também, curte o vídeo e compartilha.
manda naquele cara que tá careca como eu, que precisa saber de muita coisa que a gente falou aqui hoje, precisa saber como é que ele vai cuidar do estilo dele, certo? Um grande abraço, gente. Obrigado. Até a próxima. Fui! Show! Galera, Tá nervoso pra caramba. Mano. Ó. Porra. O cara faz muito vídeo aí, eu não faço não, velho. É um dos primeiros, ó.